Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, primeiramente, já vou falar na videoaula, tá? Pra ninguém estranhar aí. Nós temos muita coisa pra rever, de verdade. É um conteúdo muito complexo e nós temos que destrinchar ele o máximo que a gente puder, né? Então, nós vamos iniciar aqui na página 68, vamos até a página 70, com a festa do chá, tá? Tea Party, Boston Tea Party. Não é algo legal a festa do chá. Na verdade, assim, até que foi algo engraçado. Não vou falar engraçado, né? Mas tá, a gente vai chegar lá. Enfim, pessoal, na aula passada eu expliquei para vocês a diferença entre revolta e revolução. Uma revolução, ela pode ser oriunda aí, né, ter lá nos seus princípios, não nos seus princípios, lá no início, uma revolta, pode vir de uma revolta. Mas não necessariamente uma revolta, ela vai se tornar uma revolução. Nós temos vários exemplos aí que a história, ela comprova pra gente por quê. A revolução, ela causa o quê? Peraí, eu evoluí, né? Ela causa grandes transformações. Agora, as revoltas são revoltas. Podem transformar ou podem ter, mas é muito pequeno em comparação a uma revolução. Porque uma revolução, gente, ela, né? O nome já diz, ela revoluciona tudo ali, ela transforma tudo. E peraí, ou na verdade ela transforma grande parte e uma parte muito considerável. Mas agora voltando, nós temos que entender que para falar de independência dos Estados Unidos, opa, peraí, perdão. Independência dos Estados Unidos, nós temos que entender que antigamente, ali por volta ali do século XVIII, os Estados Unidos eram divididos entre 13 colônias. Tá. Professor, mas o que é colônia? Tá vendo? Por isso que a nossa aula vai ser extensa, porque nós temos que entender todo um contexto. Colônia é uma extensão de um território ou de um país, de um estado, enfim, tal. Então é só colônia. E lá tem atividades como extração de recursos, né? Como aqui no Brasil foi colônia de Portugal. Lembra que aqui o Brasil, eles vieram aqui, eles buscavam, né, extrair tudo o máximo possível para levar para aquele local, entendeu? Então era como se fosse assim, uma mini poupança que ali acontecia, no caso assim, um extra, né, na produção, enfim, tal. Só que o que que acontecia? A Inglaterra, né, pessoal? Ela era uma, vamos colocar ela como uma senhora. Então ela já era uma senhora cansada, ela já tinha, né, várias colônias ali e tal. Então ela dava uma liberdade, aí entra a crítica. A crítica entre aspas, né? Ela dava uma liberdade entre aspas para poder para as colônias elas se serem ali independentes, tal, assim assado. Foi aí que começou o processo de revolução. Por quê? Quando não se tem algo nas mãos demais, aí as coisas começam a, né? As pessoas começaram a pensar, entendeu? Justamente por conta, vamos dizer assim, que 1% tal, seja por conta disso, né? Então quer dizer que a Inglaterra não era tão presente assim, né, nas 13 colônias. Apesar de que as 13 colônias, elas tinham que sim dar o parecer e toda a satisfação para a Inglaterra. Continuando. Os habitantes das 13 colônias, né, em sua maioria aqui, né, eram habitadas por colonos imigrantes puritanos que fugiam dos conflitos religiosos durante a Reforma Protestante na Inglaterra. Tá, entramos em um outro contexto. Por que, professor, um outro contexto? Você sabe o que é um ser puritano? O ser puritano, você sabe o que é o puritano? O que é o puritanismo? Né, uma corrente, tal, assim assado? Não sabe, então nós temos que aprender. Bom, pessoal, quando nós falamos de puritano, nós temos que voltar lá na época cristã. Por quê? Assim que Cristo morreu, né, há aproximadamente 2021 anos atrás, mais ou menos, né, o que que aconteceu? A partir daí que um foi lá, construiu uma igreja e pronto. Não funcionou assim. O cristianismo, para ele ser aceito, demorou séculos para poder as pessoas aceitarem o cristianismo, porque antes existia já uma outra religião. Sim, as pessoas elas eram politeístas, né, eram pagãs conhecidas, né, como pagãs. Então, assim, o cristianismo por muito tempo ele foi perseguido, né? E aí o que acontece? Dentro do cristianismo nós temos uma corrente, né? Enfim, uma corrente puritanista. O que é a corrente puritanista? O que eram esses puritanos? O que eles acreditavam? Eram pessoas que fugiam da reforma, né? Protestante, né? Na Inglaterra. O que que eles acreditavam, enfim, tal. Os puritanos, pessoal, eles eram pessoas assim que eles eram muito convictos da fé deles, entendeu? E hoje em dia você vê, ai, nossa, fulana é muito puritaninha, né? Fulana é muito puritano. Tem muito disso por causa de quê? Porque além deles terem os princípios,
né, que eles acreditavam na época, que nós não vamos entrar aqui em questão, porque nós estamos falando sobre revolução, sobre o processo de independência dos Estados Unidos, nós podemos até fazer uma aula sobre, mas nós não vamos abordar aqui. Mas um deles aí era a questão sexual. Então eles tinham uma visão de mundo sobre a sexualidade, uma visão de mundo sobre o comportamento, que entra a ética e moral, que nós vimos lá em filosofia, só fazendo um adendo, e eles não abriam mão disso, entendeu? Pronto, acabou. Agora nós vamos falar sobre a questão da reforma protestante na Inglaterra. De forma bem rápida, pessoal, é o seguinte. Nós estamos falando aí do século XVIII, né? No século XVIII tal, assim, assim, assado. Nós temos que entender que o século XVIII, ele sofreu muita influência aí de uma coisa chamada iluminismo. O que é iluminismo? O iluminismo, ele é uma corrente filosófica que se abstém do absolutismo, ou seja, ele é contra o absolutismo. Ele é contra o rei falar assim, eu quero que faça isso, 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 por causa disso, 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 disso. Como é que chama? No iluminismo, não, pera aí, não funciona assim, o buraco é mais embaixo. E também outra coisa, eles eram contra, os iluministas, eram contra os privilégios dados à nobreza e ao clero, entendeu? Então eles eram contra, peraí, não funciona dessa forma. E Jean Locke, né, a nossa estrela de hoje, ele dizia o seguinte, uma frase que inclusive eu vou ler para vocês, porque ela era muito rica. Diz o seguinte, ele enfatizava a defesa do reconhecimento racional. Então, ou seja, tem que pensar para desconstruir preconceitos e ideologias. Mas a frase tá aqui. Olha a importância dessa frase aqui. Tudo depende como o indivíduo é educado. Isso levou muitos especialistas na França à conclusão de que, pela educação, a maior parte do povo poderia ser libertada da sujeição social. Tal raciocínio não ocorreria como surpresa para Locke. Tá, mas não é essa frase que eu tô procurando. Ai, pessoal, não marquei esse livro, porque esse livro aqui ele é tão novinho, eu tô com tanta dó de marcar ele. Mas ele diz o seguinte, que... Aqui, ó, achei. Defendia a ideia de um contrato social entre os cidadãos e o Estado, argumentando que aqueles que tinham o direito de se rebelar contra uma decisão do governo sem seu conhecimento. Ou seja, se eu não tô gostando do governo hoje em dia, eu posso ir nas minhas redes sociais e posso reclamar. Porque entra no meu direito de liberdade de expressão. Eu demorei pra achar, pessoal, porque meu livro é novo. Ganhei esse livro e eu não quero marcar ele tão cedo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Hoje em dia eu tenho esse direito de ir lá e falar sobre as minhas através das minhas redes sociais. Eu tenho o direito, por exemplo, de participar de uma manifestação, caso eu queira, né? Uma manifestação pacífica. Lembrando, nós somos seres civilizados, nós precisamos sair daí quebrando as coisas aí, enfim. O patrimônio público, a palavra não saiu por causa da dicção. Vocês entenderam, né? Não pode sair tem que falar rápido, não vai. Enfim, vocês entenderam, né? Não pode sair depreciando o patrimônio público, porque é crime. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer o quê? O impeachment, caso eu quiser. Porque eu tenho esse direito. E foi graças às ideias iluministas que isso foi possível. Agora a gente vai continuar aqui, tá, pessoal? No vídeo de baixo.